Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos seguir falando de um tema que começamos semana passada, a abundância financeira. E contávamos sobre que Deus tem coisas ocultas, inacessíveis, que estão como um tesouro, que são coisas grandes, mas necessitamos clamar por elas, invocar para receber esta resposta. Jeremias capítulo 33, versículo 3, nos diz isso: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Na versão Almeida, século 21, ele diz: clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. E explicávamos que sim, existem coisas que não estão reveladas para todos. Deus fará para aquele que se humilha, que se rende a Ele e que reconhece que necessita esta sabedoria, esta revelação da parte de Deus. E quando existe a obediência àquele princípio que Deus pediu e o que Ele ordenou que se faça, abrirão-se portas que estão inacessíveis para os que não têm esta postura. E explicávamos que a bênção da abundância financeira que Deus entrega para as pessoas que assim se posicionam, que buscam, que têm fé e que querem viver esta experiência com Deus, ela é algo que está disponível, mas necessitamos algo especial. E este algo especial é a revelação. Eu posso ter fé, eu posso orar por isto, mas eu necessito que Deus me entregue a revelação para que eu possa acessar esta abundância financeira. Também explicávamos que a abundância financeira não necessariamente será ter bens muito acima do que eu necessite para que eu possa fazer poupanças, comprar muitas coisas. Não. A abundância, ela fala de termos algo que tem um propósito para o qual Deus nos entregou. E que existe em nós um coração submisso e obediente ao Senhor para ser este canal, para que isto possa transbordar das nossas vidas como uma abundância para alcançar ao necessitado. E hoje eu gostaria de que nós entendêssemos o restante deste ensino, quando nós vamos falar sobre os obstáculos que podem estar impedindo que esta bênção se concretize, se materialize nas nossas vidas. Existem travas, existem bloqueios que podem impedir que o Espírito Santo materialize isto que já está para nós no mundo espiritual. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Isto é a Nova Bíblia Viva, versão em português. Esta versão, ela para mim é a sintetização
do que significa para Deus a verdadeira abundância financeira. Falávamos que sim, existem coisas que estão inacessíveis, que são ocultas para aquele que vive debaixo da sua própria força, fazendo coisas que são inclusive ilícitas e ferindo os princípios de Deus para conquistar riqueza, simplesmente. Mas uma riqueza que não tem um propósito e um fundamento, uma base em Deus. E aqui é onde nós queremos fazer a diferença. O que nós estamos falando não é simplesmente de termos recursos financeiros, propriedades, para podermos jactar-nos, podermos nos orgulharmos. Não, nós aqui falamos de sermos abençoados financeiramente por Deus para cumprir o propósito para o qual Ele nos estabeleceu e nos chamou a viver nesta terra. Esta é a diferença que queremos deixar aqui, para que você entenda que sim, existe da parte de Deus a abundância financeira. E isto é algo que nós devemos buscar. Eu, como chamada por Deus para uma missão que Ele queira entregar-me e que Ele me chamou a executar nesta terra, Ele mesmo vai prover para esta missão. Então eu preciso entender isto. E explicávamos que quando eu já tenho esse entendimento, eu já tenho a fé, eu oro por isto, eu espero o tempo de Deus para esta revelação, eu estou com um coração pronto para obedecer ao comando da direção que Ele vai enviar para que eu possa realizar algo e, através disto, abrir esta porta para trazer ou acessar a esta bênção financeira para a minha vida e, por ende, para todos os que vão estar também sendo abençoados e provistos desde a minha vida para transbordar esta abundância na vida deles. Então, quando eu vivo já esta condição, tenho a fé, oro, cumpro princípios como o dízimo e não vejo isto concretizado, materializado na minha vida, falávamos que pode haver ainda obstáculos que estão como impedindo que esta abundância financeira se revele na nossa vida. Existem bloqueios que necessitam ser desbloqueados para que o Espírito Santo possa fazer esta realidade espiritual que já existe ser materializada no mundo físico. Então nós precisamos conhecer que obstáculos existem e fazem esta bloqueio e que pode estar impedindo a minha bênção, para que eu possa me analisar e, se existe alguma situação desta, eu possa eliminar isto da minha vida. Primeiro obstáculo que eu necessito observar se está vigente ou não na minha vida: a mentalidade de escravidão. Parece um obstáculo que não impediria, mas a sua mente, o que você pensa sobre a riqueza, o que você crê ser a abundância financeira, talvez o objetivo e o propósito para o qual você está buscando ter esta abundância financeira pode ser o obstáculo que está impedindo que o Espírito Santo possa materializar e fazer isto uma realidade nas suas mãos. Se você vê, nós temos um texto aí, Êxodo, capítulo 16, versículo 3, diz assim: disseram-lhes os filhos de Israel:
quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Ou seja, Deus havia livrado o seu povo do Egito, daquela casa de servidão, de escravidão, de estarem debaixo de um jugo pesado, de serem escravos e passarem por açoites. E você encontra eles livres no deserto, porém com sua mente escravos ainda no Egito. E dizendo ser isto uma condição melhor, porque tinham carne e pão para comer. Desprezavam a liberdade de estarem livres para poder adorar a Deus e serem um povo livre por a troca de pão e carne. E muitos de nós podemos viver situações assim, aonde estamos trocando a bênção eterna e superior da parte de Deus por coisas terrenais, por coisas passageiras. Esta pode ser o primeiro bloqueio para que você possa estar acessando as bênçãos da abundância financeira. E se isto é um obstáculo para você na sua mente, de que você possa ter da parte de Deus, não pelo seu esforço de mão ou por um governo, por algo que pudesse chegar a você humanamente, e que você não consegue estar livre disto para poder estar realmente como livre, dependendo exclusivamente da provisão de Deus, e na sua mente a escravidão ainda é o melhor lugar, este pode ser o primeiro obstáculo que você deveria retirar. Segundo obstáculo, ou segundo bloqueio que pode estar impedindo que esta bênção se materialize em sua vida, o amor ao dinheiro. E aqui é polêmico, porque muita gente vê o dinheiro como se ele fosse maldição, como se ele fosse algo que não estivesse apto ou habilitado para uma pessoa cristã. Não. O que diz a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Diz aí que é o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, que faz com que uma pessoa tenha tormentos. O versículo que líamos ao início de Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Ou seja, ser rico tendo como base a bênção do Senhor é algo totalmente possível. Deus quer abençoar o seu povo com riquezas. Mas ele segue, ele diz: pois não traz tristezas e preocupações. Por quê? Porque, como explicávamos, a riqueza que tem como base a bênção de Deus é uma riqueza que esta pessoa que adquire esta riqueza produz no coração dela mais gratidão ainda a Deus e mais reconhecimento ainda do favor de Deus para a sua vida. Ela entende que isto jamais ela poderia conseguir pelas suas próprias forças,
talvez por um conhecimento que tivesse de alguém. Se lembram os exemplos que nós falamos no vídeo anterior? José, ele estava numa prisão e em horas ele se transforma no segundo homem mais poderoso do Egito. A viúva, ela estava buscando os gravetos para fazer o último pão, comer com o seu filho e morrer. E chega um profeta e ela tem alimento por todo o tempo da escassez. Pedro, que por mais que soubesse a arte da pescaria, não havia pescado nada. Mas quando se encontra com Jesus e recebe um comando e ele obedece, o barco se enche de peixes. Então, são exemplos, pessoas que entenderam que a bênção da abundância financeira pode chegar à minha vida, e ao chegar desta forma, como uma bênção de Deus, do Senhor, ela é algo que demonstra que jamais eu poderia colocar esta conquista como um privilégio meu, pelos meus conhecimentos, pelos meus esforços. Não significa que eu não tenha que fazer nada. Não significa que eu não vou ter que ter conhecimento de como administrar estes recursos. Não significa que eu não tenha que saber como empregar estes recursos. Não. Tudo isso é importante, porém é feito de uma forma em que não produz para mim o mérito nem a glória, senão a glória e o mérito é produzido para Deus. E isso é o que ele explica quando ele diz que a raiz de todos os males é o amor a este dinheiro. Você poderia me perguntar, e como eu sei se eu tenho amor ao dinheiro? Muito simples. Primeira pergunta que você deve fazer: se as suas decisões estão motivadas somente pelo interesse financeiro. Esta é a primeira coisa que fará com que você saiba que você ama ao dinheiro. Tudo que você está decidindo neste nível financeiro é voltado mais pelo que vai ter de retorno financeiro que propriamente para o bem-estar e para cumprir com as necessidades sua ou das pessoas que você está ajudando. Quando você põe como prioridade se vai ter ou não um ganho financeiro, este interesse puramente econômico mostra que você ama ao dinheiro. Segunda coisa, se dói a você dar algo para alguém. Quando tem esta dor ao ter que dar algo, também demonstra que você ama ao dinheiro. Terceira coisa, se é custoso, se é difícil, se te custa dar algo a alguém, isto também mostra que você ama ao dinheiro. Outra, se é difícil para você plantar, dar algo, como plantando algo para talvez colher a futuro, sim, frutos, bênçãos, ajudas, pero isto com um coração alegre, que você plante isto, que você entregue isto. Tudo isto vai demonstrar que o dinheiro, se você não consegue, se está fazendo isto com estas coisas no seu coração, estas características são as características de uma pessoa que tem o dinheiro como o seu ídolo. E aqui eu quero que você entenda algo. Você poderá ser rico? Claro que sim. Existem muitas formas de serem ricos, ter muitos bens, muitos recursos financeiros no mundo que nós estamos. Porém, que isto tenha como base a bênção do Senhor? Não. Então você pode até ter isto, mas o dinheiro se transforma em um ídolo. E aí, claramente, nós podemos dizer que Deus não tem nada a ver com esta riqueza que você está usufruindo.
porque Deus jamais entrega a alguém o que vai tirar o lugar dele no coração desta pessoa. E pode ser que esta seja a trava, o obstáculo, o empecilho que está impedindo que o Espírito Santo possa entregar a você esta revelação desta bênção financeira abundante que Deus quer entregar para você, e que você hoje necessite tomar uma postura de renunciar a isto, começar a ter um outro coração e ver ao dinheiro não como seu ídolo, não como algo que você vai amar ao ponto de que você deixará qualquer outra coisa para poder conquistar isso. Então você muda de atitude, renuncia a esta atitude, para que você possa se submeter de forma correta ao Senhor, para através da bênção dele receber esta abundância. E por que dizíamos sem tristeza e sem preocupações? Por quê? No momento em que você tem dificuldades, te dói, te custa muito poder compartilhar das bênçãos financeiras que você tem com outras pessoas, vem tristezas, porque às vezes você tem o recurso, o outro está vivendo uma necessidade e o outro está em tristeza. E às vezes até você fica triste por não fazer aquele bem, mas não nasce no seu coração, não existe. Se existe, é algo, como eu digo, que produz mais raiva que alegria. E às vezes, quando estamos buscando estas riquezas sem esta base na bênção do Senhor, a preocupação de que passe algo que não dê aquele rendimento como você necessita, que os negócios não ocorram como necessitaria, existe uma preocupação sobre a sua cabeça, dentro dos seus pensamentos, que tiram a sua paz, que tiram a condição até de você desfrutar de tudo isto, simplesmente porque esse dinheiro está respaldado no seu esforço, na sua forma de fazer as coisas, e não na sua confiança em Deus e na base da bênção dele. Estas são as diferenças muito claramente vistas na vida de um próspero e abundante financeiramente abençoado por Deus e de um rico que foi prosperado por seus próprios esforços. Terceiro obstáculo que pode estar impedindo que se manifeste esta abundância financeira na sua vida. Deuteronômios, no capítulo 28, todo o capítulo ele fala sobre a bênção que viria sobre aqueles que obedecem aos preceitos, mandamentos e leis de Deus. E a maldição que viria sobre os que desobedecem estes princípios. Então, a desobediência aos princípios da palavra de Deus pode produzir a falta de abundância financeira na sua vida. Quarto obstáculo que pode estar acontecendo: não honrar o princípio dos dízimos. Em Malaquias ele deixa claro, quando perguntam em que te temos ofendido, ele diz: vocês me ofenderam ao roubarem os dízimos e as ofertas. Este é um princípio que não deixou de estar vigente, é vigente, e é um princípio que, quando eu não honro ele, eu também deixo legalidade para que não se manifeste a abundância financeira na minha vida. Quinto obstáculo que pode acontecer: o orgulho espiritual. Quando eu creio que, por ser espiritual, não necessito os recursos financeiros, e até endemoniar aquele que tem muito, e que para que isto, que o rico não vai entrar ao reino dos céus, e eu coloco isto como desculpas
e me coloco como alguém mais espiritual por ter menos recursos financeiros. Este é um orgulho espiritual. Deus em nenhum momento disse ou atrelou ou condicionou a espiritualidade de alguém à quantidade de dinheiro que ele vai possuir. Isto é um orgulho espiritual. Sexto, a murmuração. A murmuração é um pecado que efetivamente ele pode eliminar muitas bênçãos na minha vida, entre elas a abundância financeira. Quando eu não sou grata pelo pouco, eu não poderei ser colocada sobre o muito. Sétimo, pecado oculto. Por mais que eu possa estar indo à igreja, dando dízimo, orando, adorando ao Senhor, quando existem pecados ocultos na minha vida e que eu não os confesso e não os deixo, a abundância financeira de Deus não poderá se manifestar completamente na minha vida. Oitavo, a comparação. Em nenhum momento da sua vida busque se comparar a outra pessoa. A abundância para você poderá ser talvez em menor valor ou até em muito maior valor que a abundância financeira para a minha vida. O valor que vai ser administrado por cada um dependerá da missão e do chamado para o qual Deus te chamou. Segundo o que ele te comissione, ele vai entregar os recursos para isso. Então não se preocupe. O que você precisa fazer é crer que aquele projeto que Deus colocou no seu coração para que você realize nesta terra será provisto por Ele mesmo. A única coisa que você precisa é retirar estes obstáculos da sua mente, no seu coração, nas suas ações, para que Ele realize a obra da provisão dele para o que você está fazendo no nome dele. É o nome dele, é ele quem vai prover para o que ele te chamou para fazer. E por último, o medo. Não tenha medo de ser próspero, de ter abundância, de ter suficiente e com condições de dar com alegria, com generosidade. E para ser este instrumento que Deus entrega, para que a partir de você possa dar ao que estará necessitando. E que você será um instrumento que Deus vai utilizar para poder multiplicar pela sua obediência o recurso que Deus te entregou, pela sua fé, ao clamar, e Ele respondeu a você. Então, estes princípios, eles estão para que nós obedeçamos, cumpramos, vivamos e sim, no tempo certo. Deus dará a revelação e com o seu coração já trabalhado, moldado, seu caráter amadurecido, Deus fará de você este instrumento e entregará a abundância financeira de forma sobrenatural, inclusive, e que vem desde o céu, abençoada por Ele, que não vai produzir tristeza no seu coração quando você tenha que entregar, e coisas que você receberá tampouco produzirá em você um orgulho particular e uma jactância. Não, você entenderá e viverá dentro de toda a sua vida com este coração humilde, disposto sim a obedecer ao Senhor no que Ele te peça, porque você sabe que o que move a sua vida não é a sua força e nem o que você pensa, senão o que você deseja conhecer de Deus. E ao receber esta sabedoria, este discernimento, você tem uma atitude de obediência, e com esta obediência se multiplicam todos os recursos e vêm as bênçãos em todas as áreas, incluindo a financeira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.